Olá! Você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o nosso papo de hoje é sobre um artigo que, olha, dá o que falar, hein? O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A gente vai desvendar juntos o que a lei diz de verdade sobre dirigir depois de beber e como isso funciona na prática. Bom, a primeira coisa que todo mundo quer saber é o que exatamente a lei considera como dirigir embriagado, sabe? Será que é só tomar uma cervejinha e pronto, já é crime? Ou tem um limite bem definido? Pois é, a resposta não é tão simples assim, mas é bem mais interessante do que a gente imagina. Então, para começar a entender essa história, a gente precisa ter uma coisa em mente. O crime de embriaguez é muito, mas muito mais do que só o resultado do bafômetro. O foco da lei, na verdade, é outro e talvez surpreenda muita gente. Olha só, a palavra-chave aqui é capacidade psicomotora alterada. O que isso quer dizer? Que a lei não está simplesmente punindo o ato de beber e dirigir. O que ela pune é a pessoa que dirige sem condições, sabe? Com as habilidades, a percepção, o tempo de reação, a coordenação, tudo isso afetado pelo álcool ou por qualquer outra substância. O alvo da lei é o perigo que essa pessoa representa no trânsito. E a prova disso está aqui, preto no branco. Esse é o texto do próprio artigo 306. Ele é bem claro. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. E, gente, as consequências não são brincadeira, não. A gente está falando de detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa e suspensão da carteira. Dá para ver o quanto a lei leva isso a sério, né? Certo. Mas como é que a lei mede essa tal alteração? Aí que entram os números. Porque não é só uma questão de achar que a pessoa não está bem. Existem limites bem objetivos, científicos mesmo, que acabam com qualquer discussão. Basicamente, a lei usa 2 medições para cravar, com números exatos, se o crime aconteceu ou não. Assim não tem margem para dúvida. O primeiro número que a gente precisa guardar é esse aí. 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Isso nada mais é do que o resultado do bafômetro medindo o ar que vem lá do fundo do pulmão. Se o aparelho marcar esse valor ou mais, pronto, já é considerado crime, não precisa de mais nada. E a outra medida é essa aqui, 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Isso é o que aparece no exame de sangue, né? Para a lei, esses dois valores são equivalentes, ou seja, tanto faz medir no ar ou no sangue. Se der o limite, a consequência é a mesma. Ah, mas aí vem aquela pergunta, né? E se a pessoa se recusar a soprar o bafômetro? Muita gente acha que está tudo resolvido se fizer isso, mas não tá, não. A lei tem outras cartas na manga. Vamos ver quais são as ferramentas para comprovar a embriaguez, mesmo sem o teste. Pois é, e esse é um ponto que, olha, é crucial e muita gente se confunde. Se recusar a fazer o teste do bafômetro não impede que o crime seja caracterizado. A lei tem outras formas de comprovar que a pessoa não tinha condições de dirigir. Dá uma olhada na variedade de provas que podem ser usadas. Não é só o bafômetro. Pode ser um exame clínico feito por um médico, um vídeo, sabe, filmagem do comportamento da pessoa e até o testemunho dos policiais que fizeram a abordagem. Tudo isso vale como prova. E já que a gente falou em testemunho, em observação, isso leva a gente para outra questão importante. Se dá para provar só de olhar, o que os agentes de trânsito e os policiais observam? Quais são os sinais que entregam que a pessoa está com a capacidade psicomotora alterada? E olha, não é achismo do agente, viu? Esses sinais não são tirados da cabeça dele. Eles estão todos listados de forma oficial numa resolução do CONTRAN, a de número 432. É esse documento que diz o que pode ser considerado um sinal de embriaguez. Então, vamos ver alguns desses sinais. A pessoa está sonolenta ou agitada demais, olhos vermelhos, vômito, está agressiva, a fala está enrolada, meio pastosa, e a dificuldade para se equilibrar, a desorientação. O agente, que é treinado para isso, observa esse conjunto de coisas, anota tudo num documento oficial e isso vira uma prova super forte contra o motorista. Bom, então para a gente fechar o raciocínio, dá para resumir o jeito que a lei encara isso de uma forma bem clara. Ela basicamente junta 2 coisas que a gente acabou de conversar. A grande sacada aqui é entender que o artigo 306 é uma lei muito completa, muito bem amarrada. Ela não depende de uma coisinha só para funcionar. Ela mistura a frieza dos números da ciência com a observação treinada do comportamento da pessoa. E tudo isso com um objetivo final, que é o mais importante: garantir a nossa segurança. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor.
Esse material foi produzido pelo J. Nascimento. E aí, curtiu o nosso papo? Se sim, não esquece de deixar aquele like e seguir a gente nas redes sociais para não perder os próximos. Um abraço e até mais.